Eita, que vamos lá. Levítico, orem por mim, né? Depois dessa aula. Levítico 18. Vambora de mais polêmica? Ai, tá bem escorregando aqui o telefone. Só um momento. Ai, aqui. Melhorou. Levítico 18, 22. Tem que ler e vou ter que falar. Levítico vai falar sobre as uniões abomináveis, tá? Então eu vou ler só o 22, que diz assim: com o varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. O 23 ainda diz também: não te deitarás com animal. Enfim, aqui tá falando de ato sexual, de relação, tá? Se quiser depois ler, né, toda a passagem. Enfim, tá? Aqui tá falando da condenação de uniões que são abomináveis aos olhos do Senhor. Varão se deitar com varão, e é claro que é o contrário também, tá? Romanos, Novo Testamento. 1, 26, 27, que eu acho que é o que está mais bem explicado. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, deixou de lado. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também, varões, deixou o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Tá? Não quero falar mais sobre isso. Já li no Velho e no Novo. Então reflita aí quem tá assistindo, tá bom? Não quero continuar, tá na palavra. Seguindo, Levítico também, vambora, mais polêmica. Essa então que eu não vou entrar muito em detalhes. Vou mandar até um arquivo que eu achei interessante. Tá, vou botar lá no Shalom passo a passo, o 1, o 2, o 3 do arquivo. Eu printei a tela com muita inteligência, assim, muitas explicações sobre o assunto, né? Levítico 19, 28. Cadê? Levíticos. Já perdi aqui. 19, 28. Diz assim. Não fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tá dizendo assim. Primeiro, peraí, calma aí. Deixa eu ler direito. Não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Caracoles. Polêmica total, né? Até tirei aqui da minha posição aqui a câmera, né? Tatuagem. Piercing. Né? Rose, você é contra, você é a favor, você é o quê? Eu sou totalmente a favor do texto que eu acabei de achar na internet, que foi muito sábio, muito inteligente. O cara nem condenou e nem foi a favor, ele foi inteligente, ele te trouxe para você pensar. Se estuda, eu vou mandar no Shalom, passo 1, 2. Então não adianta você pular o vídeo porque não quer ver, não. Vai estar lá o arquivo. Então você não vai ler se você não quiser, né? E nos traz para pensar, para ser seres, né, pensantes, o arquivo dele, né? Ele foi bem inteligente, assim, ele começou a história desde o princípio, falando da escravidão, né, entendeu? Do preso, né? E de agora, do que é e tal e tudo mais. Ele foi muito. Talvez ele falou por mim, ele me representa, então não preciso entrar muito em detalhes, né? Poderia falar sobre um pastor que eu assisti, que eu achei também inteligente, ele falar que prefere entrar no céu e Deus falar: pô, por que tu não fez aquele crucifixo grandão, cara? Porque. Né, Jesus, ele falando que ele é um pastor assim meio para jovem, moderno, né? Por que tu não fez? Isso era no Antigo Testamento, no Novo eu não falei nada sobre isso, podia fazer, mas mesmo assim entra, vem, bendito do meu Pai, o reino é teu. Ele prefere assim do que chegar e falar: eu deixei lá na lei que não podia fazer. Eu deixei escrito, né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero que vocês leiam o arquivo que eu achei. E esse arquivo vai fazer vocês pensarem, tá? Então vocês vão pensar.
em várias coisas. Vai fazer uma viagem igual eu fiz lendo aquilo ali. Eu, Rose, vamos lá, que eu não posso deixar de dar a minha opinião pessoal, tá? Eu, Rose. Você faria, Rose, uma tatuagem? Nunca tive vontade. Nunca gostei. Você colocaria um piercing no nariz? Em alguma parte do corpo? Um montão de brinco aqui, sei lá. Eu faria isso? Também não. Nunca foi meu interesse. Minha mãe furou minha orelha desde pequena, então eu sempre gostei de brinco. No máximo, assim, tá vendo? Um penduricado. Nada muito grande, não gosto, nada extravagante. Eu, Rose. Tá? Tanto que dei um brinco aí, foi quem que ganhou o brinco? Késia, né? Brinde passado dela foi um brincão. Ela gosta, ela usa, não tem nada com a vida dela. Eu não uso porque eu não me sinto bem. Eu gosto de coisa discretinha. Meu esmalte é clarinho, eu sou toda, né? Eu, Rose, isso é um gosto particular meu. Então, eu, Rose, usaria piercing? Não. Usaria tatuagem? Não. Por causa da religião? Não. Porque eu não gosto, porque eu acho graça, eu não deve doer, os riscos que correm de uma queloide, por N fatores, porque eu tô com esse versículo que Deus não quer que a gente fique golpeando a carne de bobeira, né? Aí eu sou meia. Tem umas religiões também que as pessoas fazem marcas no corpo, então eu, Rose, sou contra, tá? Mas eu sou contra e vou te falar do fundo do meu coração, eu acredito que esteja no estatuto da nossa igreja, não sei. Né? Se você tiver essa dúvida, procura o pastor Robson, ele vai procurar se informar com o nosso pastor presidente e tal, as leis e tal, porque não sei se tem essa condenação. Você vai dizer assim, poxa, Rose, mas a gente tem algumas pessoas que usam, e usam no nosso meio e tal. Xande, ele tem um acordo assim com o pastor, um trato, né, sobre essa questão. Então, tipo assim, você não vai ver pessoas que usam esse tipo de situação, que nós saibamos, né, elas exercendo função. Fato é, sei lá, a gente vê uma jovem, ela aceitou Jesus, tá na igreja e tal, ai, Rose, acabei, sei lá, fiz uma tatuagem, queria fazer, aí gravei lá o nome da minha mãe, gravei um leão nas minhas costas, né? Mas aí essa jovem, ela se arrependeu, ou essa jovem, a consciência dela não diz que ela tá errada, mas ela fala com o pastor, e o pastor disse, olha filha, nossa denominação não pode, tá lá no estatuto e tal e tudo mais, então assim, não faz mais, você pode seguir ali e não fazer mais. Beleza, tá perdoada, ela pode utilizar das funções dela normal. Mas a jovem que ainda faz uso e bate, teima, né? Tatuagem não tem jeito. Tatuou já era. Que ela não tatue mais. Se é que, né? Eu vou até perguntar isso, que surgiu essa dúvida agora em mim. Mas eu acredito que tá nos estatutos sim, das assembleias sim, que os assembleianos não podem fazer isso. Né? Eu vou procurar saber isso com o pastor Robson. Tá aí uma dúvida aí que eu vou tirar com ele, né? Se tá nos estatutos, se tá lá na regra, lá no nosso regramento. Eu sei que pela Bíblia eu tô com Levítico aqui dos golpes, tá? Minha opinião pessoal. Então eu sou contra, eu não concordo. Agora, Rose, eu sou toda tatuada, toda cheia de piercing e aceitei Jesus. Quem vai fazer a obra em ti é o Senhor, meu Deus. Tatuagem não tem como tirar, o piercing tem, tá no nariz, tá no umbigo, tá não sei aonde. O Espírito Santo de Deus vai fazer a obra em você e vai te incomodar pra tirar. É óbvio que você não pode ter isso e dançar na coreografia. Esse é o trato que nós temos, eu não, que a Xande tem com o pastor e acho que todos os líderes, né? Você vem, mas você não pode exercer a função dentro do grupo, desde que você deixe aquilo, ou se arrependa daquilo, ou entenda que não pode mais fazer aquilo ali. Você fez no passado, ficou lá atrás. Você errou, mas você reconheceu que foi erro, que foi falha e não vai fazer mais. Você segue suas funções, mas você bate na tecla, então cuidado que às vezes você não está pecando por ser certo ou errado, porque tem denominações, tem igrejas que permitem. Mas você está pecando por rebeldia à sua liderança, por rebeldia à sua ordem, ao teu Moisés, né? Ao teu líder espiritual. Né? Então, o teu líder espiritual, pastor Robson, ou o teu líder, pastor Valdemir, ou qual líder espiritual seja. Então, às vezes você comete pecado. Lê esse texto, lê o texto que eu achei que ele falou com bastante propriedade, para trazer a gente realmente a pensar. Né? Ou até mesmo repensar, caraca, eu tô na igreja certa? É isso que eu quero pra minha vida? Não, tá na hora de eu ir embora, então, porque tem muita coisa que eu bato de frente, que eu não concordo, e eu tenho, sei lá, 3 tatuagens no meu corpo, mas eu quero fazer mais umas 20.
Entendeu? Então, assim, vou-me embora, porque eu vou pecar, eu vou errar, e aí eu vou continuar com as portas fechadas para mim, as oportunidades da vida não vão acontecer na minha vida e tal e tudo mais. Entendeu? Então é muito pessoal. O pecado de rebeldia é um pecado grave, sério para o Senhor, né? Mas não, caraca, eu assistindo a aula que a Rose está dando e mais os textos que ela achou ali, que com bastante propriedade me convenceram, eu não quero mais isso para minha vida, não. Nunca mais eu vou fazer. Beleza, né? Mas aí é uma coisa para a gente pensar, né? A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo, né? Antes de tomar o cálice, né? Antes de comer o pão, que é o corpo, e beber o cálice, né? Que representa o sangue de Cristo. A gente tem que analisar a nós mesmos. Então, eu quero trazer essa juventude agora para analisar ela a si mesmo, tá? Vê o vídeo, depois vê a matéria que eu vou colocar lá, depois do vídeo e pensa nisso.